Amém, glória a Deus. Então, nós estávamos planejando fazer uma viagem para São Paulo. Meu marido tem uma tia que mora lá. Aliás, meu marido tem vários parentes que moram lá. Ele tem um tio, tem uma tia. E nós vamos visitar, amém? Se Deus quiser, nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos visitar São Paulo. Fica esse plano, nossos planos. E cremos que Deus é poderoso para abrir as portas para nós visitarmos essa cidade maravilhosa. Amém? Tirar umas fotos lindas, belas. Amém? Então, nós falamos da murmuração dos judeus. E continuando o capítulo 16, Deus manda carne. No versículo 11, continuando o versículo, capítulo 16, eu li até o capítulo 10. Agora, aliás, eu li até o versículo 10 do capítulo 16. Continuando, Deus manda carne. Deus mandou maná, agora ele está mandando carne. Veja, por que é importante nós estudarmos isso, sabermos o poder desse Deus? Porque há uma profecia na Bíblia, há uma profecia na palavra de Deus, que diz, quando Jesus levar a sua igreja, arrebatar a sua igreja para o céu de glória, o que vai acontecer? Os judeus vão se converter a Jesus Cristo, vai fazer aliança com a besta, mas aí depois que a besta vai se rebelar, dizendo que é o Cristo, eles vão se rebelar e aí eles vão ser perseguidos. Os judeus vão ser perseguidos, etc. Haverá uma perseguição. E aí nós já sabemos que a besta vai dominar o mundo, etc. Vai mandar todo mundo colocar o número da besta, do homem, na testa e na mão direita. Só vai poder comprar e vender quem tiver o número da besta e o nome da besta. E aí Deus entra poderosamente na vida daquele que crê, principalmente dos judeus, que os judeus é que vão pregar o evangelho na grande tribulação. É os judeus que vão pregar juntamente com os desviados no mundo todo, aqueles desviados que vão se converter a Cristo verdadeiramente, aí vão pregar o evangelho para o mundo. E o que vai acontecer? Eles não vão poder comprar e nem vender, eles vão fugir, eles vão para o mato, vão para os montes, eles vão para as cavernas. Eles vão fugir porque vai ter uma perseguição acirrada contra os cristãos, contra aqueles que for pregar o evangelho, contra aqueles vão morrer, muitos vão morrer, etc. Então o que vai acontecer? Deus vai estar operando, nessa grande tribulação. Os que creem em Deus vão viver milagrosamente. Não vamos imaginar que Deus não vai estar operando na grande tribulação, porque Deus vai estar operando na grande tribulação. Deus vai estar operando aqueles que creem, ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca. O homem que crê em Deus, ele não vai mais poder comprar comida. Por quê? Porque só vai poder comprar e vender quem tiver o nome da besta na testa e na mão direita. Vai poder comercializar no mundo todo. Então, esse homem de Deus, essa mulher de Deus, eles vão viver pelo poder de Deus, milagrosamente, pelo poder de Deus. Não vão comer nem beber. Isso é o poder de Deus. Porque eles vão estar com uma fé tão grande, mas tão grande, mas tão grande em Deus, que eles vão viver mesmo pelo poder de Deus. O Deus da Bíblia, que tem esse poder de fazer com que o homem viva sem comer e sem beber. Tem esse poder, porque ele diz, o meu justo viverá da fé, da confiança dele em mim. Se porém a alma dele se recuar, a minha alma não tem prazer na dele. Isso na grande tribulação. Na grande tribulação. Então, esse Deus, ele mandou carne. Ele já mandou maná no Antigo Testamento e agora ele mandou a carne. Ele disse, o Senhor falou a Moisés dizendo, tem ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Ele tem ouvido, o povo murmurava ali. Ai, meu Deus, não tem comida, não tem bebida, nós estamos nesse deserto. Quem dera
Quem dera que nós morrêssemos pela mão do Senhor na terra do Egito. Quem dera, eles desejavam a morte. Eles olhavam para o lado direito, eles olhavam para o lado esquerdo, eles olhavam para trás, eles olhavam para a frente, só deserto. Mas eles tinham que olhar era para o Deus que tinha tirado ele da terra do Egito. Nós não temos que olhar para a terra está seca, não tem água. Deus não está mandando chuva, está secando a terra, está um deserto. Mas nós não devemos murmurar como o povo de Israel fez. Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor, junto às panelas, quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome. Esse era o pensamento. Vamos morrer de fome? Vamos morrer de fome? Deus abandonou a gente no deserto? Deus nunca abandona. Deus estava ali. Ele estava olhando para aquele deserto, mas nós não devemos estar olhando para o deserto. Nós devemos estar olhando para o Deus que nos tirou do Egito com mão forte. Amém. Devemos estar olhando para o poder desse Deus, porque para esse Deus nada é impossível. Amém? Nada é impossível. Ele estava com Moisés ali, o Arão, os dois homens mais usados depois de José, depois de Abraão, depois de Isaac e Jacó. Moisés foi o homem mais usado na mão de Deus. O profeta foi o mais usado. E eles tinham esse homem que Deus falava com ele. E mesmo com esse homem no meio deles ali, viram os sinais, viram as maravilhas, e eles ainda murmuravam. Eles ainda reclamavam, ainda pediam, pensavam que iam morrer no deserto. Por que nós ainda não morremos? Por que eu ainda não morri? Porque ainda não acabou a minha missão na terra. Estamos no deserto? Estamos. Por que o crente não morre? Ele passa pelas dificuldades, ele passa por enfermidade, fica internado no hospital, morre, não morre, sabe? Fica entre a vida e a morte, etc. A igreja ora por ele, clama, suplica, ele passa por altos e baixos, declives e aclive, montes e... Por que ele não morre? Porque ainda não chegou a hora dele partir para a eternidade. Ele só vai morrer quando acabar a missão dele. Acabar a tarefa que Deus deu para ele aqui na terra de pregar o evangelho do reino de Jesus. Jesus já era para ter morrido antes de ter feito aquela crucificação, antes de ter sido crucificado, era. Porque ele era perseguido pelos judeus. Ele só vivia escondido, porque ele queria ser apedrejado. Queriam apedrejar. Ele não, queriam apedrejar. Ele vivia, ele saía escondido. Ele se escondia. Ele se escondia para um canto, ele se escondia para o outro. Um monte para a população. Mas aí ele aparecia, depois ele pregava o evangelho para a multidão. Mas ele tinha que fugir, ele fugia. Porque o povo queria apedrejar ele. O povo queria apedrejar ele. Está falando asneira, socorro. Está falando asneira. Amém? Então o Senhor falou a Moisés dizendo: tenho ouvido a murmuração dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo: entre as 2 tardes comerei carnes, e pela manhã vos fartareis de pão. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Dizem, ele falou para Moisés e disse: tenho ouvido a murmuração dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Eles não sabiam ainda, depois de tudo que o Senhor tinha feito com eles na terra do Egito, eles precisavam de mais e mais e mais sinais, mais sinais, para saber quem que estava no meio deles.
que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. E pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alçando o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúdo, como a geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabia o que era. Disse-lhe, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Essa é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme que pode comer, um gome por cabeça, segundo o número dos vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, colheram uns, mas os outros menos. Porém, medido como um gome, não sobrevejava os que colheram muito, nem faltava os que colheram pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Ele, porém, não deram ouvido a Moisés, antes alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E aquele criou bichos e cheirava mal, e por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles não tinham geladeira. Hoje a gente tem geladeira, não. Naquele tempo não existia geladeira, não existia fogão, não existia nada que hoje, nem energia elétrica, não existia nada que hoje existe. Tá entendendo? Só era o deserto e Deus e eles. E eu fico imaginando, se fosse eu, será que eu murmuraria? Se eu tivesse ali, será que eu murmuraria? Por não ter nada. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, antes alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E diz a Bíblia que criou bicho e cheirava mal, por isso indignou-se Moisés contra eles. Moisés falou para ele e disse, e os filhos de Israel fizeram assim. Moisés falou que eles, essa é a palavra que o Senhor tem mandado, colhei dele cada um conforme o que pode comer, um gome por cabeça, segundo o número das vossas almas, cada um tomará para o que se acharem na sua tenda. Moisés mandou fazer isso aqui, porém eles não fizeram o que Moisés mandou. E os filhos de Israel fizeram assim, colheram uns mais e os outros menos. Porém, medido o gome, não sobrevejava os que colheram muito, nem faltava os que colheram pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para o amanhã. Ninguém podia deixar para o amanhã. Eles, porém, não deram ouvido que Moisés falou. Antes, alguns deles deixaram deles para o dia seguinte. Pensando no dia de amanhã, eles deixaram o gome. E aquele criou bichos e cheirava mal, por isso indignou-se Moisés. Moisés se indignou. Moisés, eu não falei para vocês que não era para vocês guardar essa comida para o dia de amanhã? Mas eles não deram ouvido no que Moisés mandou e falou. Eles guardaram para o dia de amanhã e aí criou bicho e cheirava mal. E Moisés se indignou muito contra eles. Eles, pois, colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque aquecendo o sol, derretia-se. Derretia. Era um milagre de Deus. Era só para suprir aquela necessidade diária. Diz a Bíblia que aconteceu que o sexto dia colheram o pão em dobro. 2 gômeres para cada um. A todos os príncipes da congregação vieram e contaram a Moisés. E ele disse-lhe: isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, santo sábado do Senhor. Isso aqui foi numa sexta-feira. O que quiseres cozinhar, né? No forno. Tinha um forno lá, mas era um forno
diferente desse nosso. Cozei-o, e o que quiser de cozinhar em água, cozinha em água. Tinha duas opções para ele fazer, ou cozinhar no forno ou cozinhar na água. Tudo que sabor sobejar, ponde em guarda para vós, até amanhã. E guardaram até pela manhã, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: comei hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu no 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Até quando? Deus perguntou. Até quando, né? E aconteceu o 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Uma pergunta que Deus fez e faz até hoje para nós. Até quando nós vamos recusar? Se Deus deu uma ordem para nós, Deus deu uma lei, um limite, vocês podem andar até aqui, até aqui. Nós temos que obedecer às leis de Deus, os mandamentos de Deus. Deus deu uma ordem para nós, de nós não murmurarmos, não nos reclamarmos, não nos queixarmos da nossa sorte, sabe? Nós ficarmos contentes, alegres, satisfeitos, felizes. Deus deu milhares de ordens para nós, nos santificarmos, nos humilharmos. Amém? Nos contentarmos com as coisas de Deus. Mas aquele povo não obedeceram, não dava ouvido ao que Moisés. E Deus perguntou e disse: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, visto que o Senhor vos deu sábado, por isso ele, no 6º dia, vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no 7º dia, que é o sábado. Eles tinham que obedecer, que santificar o sábado, não tinham que fazer nada. Assim repousou o povo no 7º dia e chamou a casa de Israel. O sábado é o repouso de Deus. Fez o céu, a terra, o mar, diz que em 7 dias, e no sábado ele descansou e repousou. Por isso que no Antigo Testamento o povo de Deus também tinha que fazer tudo como Deus faz. Repouso no 7º, trabalha de segunda a sexta, sábado é o descanso. É o chamado repouso. Repouso do Senhor. Amém. Assim repousou o povo no 7º dia. E chamou a casa de Israel o seu nome Maná. E era como a semente de coentro. Como é que era esse maná? Aí a Bíblia responde: como é que ele era? Qual era o formato dele? Era como uma semente de coentro. Era branco e o seu sabor como bolos de mel. Esse era o maná. E disse, era um pãozinho, né? Que a gente toma, come. E disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás de gome dele e o guardarás para as vossas gerações, para que veja o pão que eu vos tenho dado. Me mostra esse maná. Vai lá em Jerusalém, se hoje eles ainda têm esse maná. Porque está escrito para nós. E disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um gome dele e o guardarás para vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés: queremos ver o pão, esse maná.
Ele tem a descrição dele aqui. Era como a semente de coentro. Ele era branco e o seu sabor como bolos de mel. Disse também a Moisés e Arão: toma um vaso e mete nele um gome cheio de maná e põe-o diante do Senhor e guarda para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão pôs diante do testemunho em guarda. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos. 40, não foi 4 dias, nem 40 noites, não, 4 noites, não. Foi 40 anos. Diz a Bíblia e não é eu. Que eles comeram até 40. E comeram os filhos de Israel o maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram o maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. E um gome é a 10ª parte do efa. Amém. 40 anos morando no deserto, 40 anos comendo esse maná. Louvado seja o nome do Senhor para toda a eternidade.